Você é aquele profissional que domina profundamente uma única área ou consegue navegar por diferentes campos, se adaptar e conectar novas ideias? No mercado de trabalho de hoje e também do futuro, será que ser especialista ainda é suficiente para se manter competitivo? Mas, por outro lado, quais são os riscos de ser um grande generalista em não se aprofundar em nada? Como encontrar o equilíbrio entre profundidade e amplitude das suas habilidades? No episódio de hoje, vamos discutir um tema que está movimentando as carreiras: a ascensão de profissionais que diversificam suas habilidades em contraste com aqueles e aquelas que escolhem aprofundar-se em uma única área. Além disso, vamos falar sobre multicarreiras, onde colaboradores, sem cerimônia, acumulam escopos paralelos, empreendimentos próprios e até hobbies que geram rendas, os famosos side hustles. Será que esse modelo é viável ou está criando um novo tipo de conflito entre as ambições individuais e as expectativas corporativas? Pessoal, então sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Entre Linhas SA. E a pergunta que nos guia hoje é: generalista ou especialista? Qual é o melhor caminho? E aqui comigo, como eu nunca estou sozinho, estou sempre muito bem acompanhado, tenho o Gabi Teco, uma jornalista, bicho criado em startups, entrevistou centenas de executivos quando foi CEO à frente de marcas como HSM Management e MIT Sloan, não é pouca coisa. E nem assim, Gabi perdeu as esperanças, galera. É a nossa humana com alva suricata, curiosa, não porque ela não avisa os amiguinhos, eu sempre falo isso quando eu estou aqui sendo mediador, mas porque é uma alma boa, curiosa, bacana e do bem. Gabi, seja muito bem-vinda. Uau, já tô ficando assim. Eu começo com a autoestima lá em cima quando vocês me apresentam, né? Porque a gente vai mudando nesse papel. Enfim, muito obrigada, estou muito feliz. A minha melhor hora da semana é a semana que a gente está aqui juntos, falando, conversando, discutindo as entrelinhas do mundo corporativo. Valeu, Dé. Valeu, Gabi, muito obrigado. E ao lado de Gabi Teco, nós temos quem? Pedro Procno, minha gente, o estrategista de relações públicas, carreira executiva em grandes empresas, super especialista em campanhas de advocacy. Alguns vão dizer que ele foi o 7º funcionário da Uber. Pedro Procno, nosso humano com alma de gato. E aí, turma? Estou hoje aqui debilitado na minha voz. Não vou repetir isso que o André faz bullying já. É bom estar aqui nessa semana para dar uma alegrada, que a faringite está me tirando do sério essa semana aqui. Enfim, é isso. Boa, Pedrão. Olha, na semana passada, não, na retrasada, né, porque a gente não gravou semana passada, porque eu fui dar um abraço na Greta, o Pedro também falou que ele ia ficar pistola, ele não ficou. Eu quero ver o Pedro pistola, quero ver o Pedro bravo, enfim. E eu, André Conerro, um biólogo, um empreendedor executivo, doutorando, amante das ciências sociais, um antropólogo do mundo corporativo, e dizem que eu tenho alma de labrador, mas essa semana eu briguei com a minha esposa, então tenho certeza que labrador passou longe aqui das minhas qualidades. Pessoal, antes da gente entrar no assunto de hoje, então, aviso importante, né, que é a nossa mendigância digital que a gente tem feito. Pessoal, deixem seu like, curtam, compartilhem o Entre Linhas SA, por favor, para você provar para a sociedade que você é 30 menos, 35 menos, desculpa, que você é jovem, que você, assim, está revigorado, porque, gente, eu fiquei sabendo que juventude não tem nada a ver com cronologia. Sabe quando uma pessoa fica velha? Uma pessoa fica velha quando ela tem menos sonhos do que histórias. Então, olha só, vamos continuar sonhando, vamos continuar compartilhando, vamos continuar ativos aqui no Entre Linhas SA, porque, aliás, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, por quê? Porque em breve a gente vai acabar essa primeira temporada, que, na nossa concepção desse trio, foi muito bacana, um sucesso, mas a gente quer fazer melhor para vocês na segunda, será que terá segunda? Próxima temporada. Então, fiquem conosco e compartilhem aí as suas ideias e feedbacks. Acabado o momento de mendigância digital, Gabi, você é uma generalista ou uma especialista? Você se considera com qual dessas habilidades mais latente? Excelente questão, porque isso me rende muitas sessões de análise.
eu sempre me achei, assim, boa em algumas coisas e ótima em nada. Então, eu me identifico mais com o lado generalista, embora existe uma falha de concepção aí de achar que o generalista não é profundo em nada, tá? Não, não é isso. Se eu puder já dar meus 5 centavos aqui de contribuição, quando a gente vai para dentro das organizações e chama lá o I-Shaper ou o T-Shaper, o I, do I, né? Como uma pessoa que é profunda em um assunto. Então, a gente tem a figura do especialista. O T-Shaped, imagina a forma de um T, onde ele tem várias competências adicionais, laterais, né, na barrinha lateral, mas ele tem sim uma especialidade. Se eu precisasse definir aqui a minha área, meu campo de atuação, sempre teve em torno das comunicações, afinal sou formada em jornalismo, mas eu fui para vários cantos, né? E isso fez de mim essa generalista que às vezes tem o quê? Crise de identidade. A pessoa não sabe no que ela é boa. E aí a gente vai conversar sobre isso, porque acho que tem muito caldo essa história aí, viu, Dan? Boa, Gabi, obrigado. E você, Pedrão? Você é um generalista? Você se percebe como generalista ou um especialista? Eu sou o pato. O pato não nada direito, não corre direito e não voa direito. Ou seja, eu acho que eu sou um generalista. Acho que tem muitos prós e alguns contras. Estávamos falando disso um pouco, foi a primeira vez que eu puxei esse assunto antes da gente começar a gravar, sobre prós e contras das duas coisas. Acho que tem momentos de carreira também, onde um generalista é melhor do que um especialista, e outros onde o especialista é melhor do que o generalista, e também acho que essas coisas são cíclicas ao longo do tempo, com o mercado demandando às vezes mais generalistas ou mais especialistas, e assim vai. Fim do dia, acho que é super importante a gente desenvolver habilidades e ter ferramental para poder aplicar e usar em diferentes situações. Mas hoje eu me vejo completamente como um generalista e tenho tentado me apoderar mais disso e desse conhecimento genérico que eu tenho sobre diferentes frentes, inclusive com clientes que procuram essa visão generalista para começar a dar ordem a algum tipo de caos, para daí conseguir demandar quem precisa efetivamente para executar ou implementar cada uma das coisas que são pensadas nesse universo mais generalista. Boa, Pedrão, obrigado. Deixa eu contar uma história para vocês, né? Eu também me considero um grande generalista, até porque eu sou um biólogo que foi empreender e trabalhar em empresa, né? Enfim, hoje estudo empresa, puta bagunça. Mas era 2019, eu estava indo fazer uma viagem para Tanzânia e eu parei no aeroporto de Joanesburgo numa escala longuíssima. E aí, como sempre, eu vou às livrarias para ver o que tem de livro rolando, né? E aí tinha lá o livro do Mandela ou outro? Mandela ou outro? Do lado do Mandela tinha um livro de um cara que chama David Epstein. Ele é um jornalista. E, cara, desculpa, Mandela, eu não peguei o seu livro, mas eu queria ter lido, eu não li até hoje. Eu peguei o livro desse cara porque o título falou comigo e aquele tipo de livro que eu falei assim, merda, eu queria ter escrito isso, porque falou tanto comigo. Título: Por que generalistas triunfam no mundo de especialistas? E ele começa esse livro comparando dois esportistas, Tiger Woods, do golfe, e o Roger Federer, do tênis. E ele traz, na visão dele, depois ele desdobra isso ao longo do livro, que, olha, o Tiger Woods, ele é o típico exemplo daquela fala do, para você dominar algum negócio, você tem que dedicar 10 mil horas de treino para aquela habilidade, tal. Meu, o Tiger Woods começou a jogar golfe com 2 anos de idade, ou menos do que isso, e o Roger Federer, ele só foi se especializar em tênis depois que ele jogou futebol, vôlei, basquete, badminton, e até você pega umas entrevistas do Roger Federer, ele fala assim, cara, muito das habilidades do meu jogo de perna, da minha leitura de quadra no tênis, e o cara é brilhante, eu peguei desses outros esportes, né? E o David Epstein, nesse livro, ele faz uma comparação de que, tipo, caramba, jogos não é se é melhor ou pior, é questão de variáveis que influenciam no resultado daquilo, né? Jogos que têm menos variáveis que influenciam o resultado, exemplo, o próprio golfe, que, caramba, tem seu estado mental, tem a velocidade do vento, tem a umidade do ar e tal, mas na boa, não tem ninguém rebatendo a sua bolinha ali, né? Xadrez, apesar de... É que por si só já é foda acertar uma bolinha daquele tamanho com um taco num movimento que parece que... Cara, é impossível aquilo. Eu tentei jogar golfe uma vez, foi catástrofe. Cara, catástrofe. E você sabe que é muito louco, né? Eu jogo golfe, e assim, e uma vez eu falei pro meu professor, eu errei muito feio a bola. Eu falei, caralho, eu errei a bola por 200 jardas ali, né? Tipo, do negócio. Ele falou, não, André, você errou por 1 milímetro. E o Pedro tá me julgando agora.
Queria saber. Não, peraí. Quem tem que julgar sou eu, né? Porque um joga golfe, o outro vai fumar charuto e tomar uísque. Eu sou a única que veio aqui da ZL de São Paulo, pé rapado, que não tem essas experiências premium. Olha lá, eu vou falar de novo, experiência premium. Segue a Gabi lá no Instagram pessoal dela, turma, e aí vocês vão ver o que tá acontecendo lá, tá bom? É a síndrome do fudido aqui. Bom, dito tudo isso, quando você erra, dá 200 jardas a batida de golfe, você não errou 200 jardas, você errou 1 milímetro, você bateu 1 milímetro errado na bolinha. Enfim, vai ser outro papo. Então, assim, esses esportes que têm menos variáveis que retornam, especialistas são fantásticos. Então, você se especializar cedo na carreira, você vai ser um high performer nessa habilidade. Esportes que têm mais variáveis e são mais complexas, exemplo, tênis, no sentido de complexo de resposta que vai vir do outro lado que você não sabe. Vai ser uma bola curta, vai ser uma cruzada, vai ser uma paralela, tal. Nesse tipo de situação, onde tem mais imprevisibilidade, a especialização tardia, ela gera melhores competidores. Esse é o takeaway desse livro. Vocês acham que faz sentido isso para o mundo corporativo, galera? Bom, eu acabei de descobrir porque eu sou muito ruim em tênis. Tomei um tombo outro dia, me ralei inteiro. Passou o timing. Cara, adorei o eu contexto. vou embora, porque tá muito difícil para mim hoje. Não vá, fique com a gente, Pedro Procno. Só pegando uma palavra que você falou, daí por último, sobre imprevisibilidade. Se a gente faz essa linha do tempo e pensa no mundo do trabalho, pós-revolução industrial, obviamente, o que aconteceu foi esse movimento de autoespecialização do trabalho, né? Inclusive, as escolas, como as conhecemos até hoje, foram estruturadas para dar conta das linhas de produção. Então, a gente foi preparado nas escolas para sermos especialistas em apertar algum parafuso de alguma fábrica. Estou contextualizando aqui e, obviamente, exagerando no exemplo. E aí o mundo mudou. E já faz alguns anos que o mundo mudou, né? A gente fala a gente não aguenta mais essa expressão, né? Mundo VUCA, vulnerável, incerto, complexo e ambíguo. A gente já foi estapeado pelo mundo corporativo, como quase todas as siglas que se inventam. Mas o que a gente tem hoje é esse mundo imprevisível, não linear, né? E se a gente está vivendo esse mundo absolutamente instável, e aí só trazendo uma camada adicional, que é como a inteligência artificial está e continuará disruptando muitas carreiras, cara, me parece um tanto quanto óbvio que a gente já deveria estar mexendo os pauzinhos em relação a como a gente se planeja do ponto de vista de carreira, né? E de como o mundo corporativo mudou e necessita cada vez mais de pessoas que sabem se adaptar, têm flexibilidade para mudar de rota, têm competências transversais que vão ajudar essa pessoa a prosperar em diferentes áreas e diferentes setores dentro de uma organização. Sem falar aqui de um bicho à parte chamado startup, que é a minha realidade, que aí na startup é isso aí, tá? Óbvio que precisa ter a galera lá da tecnologia, especialista na curva, no detalhe do detalhe, mas o resto todo mundo se estapeando para resolver problema. E aí, como é que você vai usar suas competências para resolver aquele problema? É um problema seu também. Então, assim, eu acho esse assunto apaixonante e absolutamente fundamental. Eu acho total e concordo super que ambientes diferentes demandam, né, estilos, e para mim isso é super verdade, tanto em questão de ambientes, quanto em tempo de carreira. Eu acho que isso é muito verdade. Acho que quando o André fez a pergunta, eu ia perguntar se tinham profissões que são mais especialistas ou demandam especializações e outras que são mais generalistas. Acho que o exemplo mais claro para a gente tangibilizar é medicina. Medicina, você tem um clínico geral, mas, cara, você tem inúmeras especialidades, porque, porra, a complexidade do corpo humano é um negócio descomunal. Na área da comunicação, por exemplo, eu ainda hoje sugiro às pessoas que tentem tornar-se especialistas no começo de carreira, mas irem se especializando, mas aprendendo coisas diferentes. Então, virar um grande especialista em assessoria de imprensa e depois pegar e fazer a mesma coisa em digital. E assim vai, porque este caminhar de se especializando e conhecimento vão se tornar generalistas e
cargos mais altos em comunicação usualmente são cargos de generalistas e não especialistas. Isso traz a gente para um tema que para mim é fundamental também. Nessa semana eu participei de um evento de um dos meus clientes voltado à educação. A gente escutou o Pedro Malan, que é um ex-ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, etc. e tal. E ele é um cara que estuda muito e aprende muito sobre o impacto da educação na economia do país e das empresas. E um termo que é usado bastante no universo da educação, você tem a educação básica, né, ensino básico, ensino médio, educação fundamental e ensino médio na educação básica. Você tem a universidade ou a especialização para enfim, aprender um ofício propriamente dito nos colégios técnicos, né, ou universidades técnicas, e daí você abre uma gama de coisas diferentes que a gente pode aprender, mas usualmente a gente, depois da faculdade, pessoas que conseguem acessar a faculdade, fazem uma faculdade, param ali. A gente não tem o long life learning, que é o que se chama, que é o aprender ao longo da vida inteira, que é o ir se reciclando e agregando conhecimento diferente para ir se atualizando naquele ofício, naquela função que você tem, quer seja um generalista, quer seja um especialista. Singapura é um país que investe muito nisso, né, em manter as pessoas se atualizando sobre as últimas tendências. Acho que todo mundo aqui que nos escuta e que participa desse trio ouviu falar já de inteligência artificial e já brincou minimamente com isso, mas quantos efetivamente foram atrás de compreender como essa máquina funciona, como esse tipo de algoritmo se comporta, quais são as aplicabilidades reais que a gente pode ter, tentar trazer exemplos e brincar e fuçar e ver limite e ver onde vai bem, onde vai mal. Isso é aprendizado contínuo, né? E isso é o que vai, na minha concepção, permitir que a gente possa usar a máquina para melhorar como profissional e não ser substituído pela máquina. Então, acho que também tem esse ambiente, para mim, fundamental aqui da conversa, da questão do especialista e do generalista, que é não parar de aprender. Porque senão você vai cair num pacote ali e morrer num fim em si só. O continuar se atualizando, quer seja dentro da sua própria área de conhecimento, quer seja agregando coisas novas, de tecnologias novas, é fundamental nesse ambiente. Muito legal, Pedrão. E aqui a gente começa a ver, então, que tem várias facetas que a gente pode recortar esse nosso desafio do podcast, né? Tem a frente educacional, né? Tem a frente de habilidades, tem a frente de comportamento e tudo mais, né? Gostei dessa frente que você trouxe, Pedrão, do lifelong learner, né? Do aprendizado contínuo. E eu estava lendo um livro, cara, de um escritor ali, na verdade foi um dos fundadores, do Vale do Silício, e ele hoje é um cara muito preocupado com um legado, assim. Então, é o Phil Libin, ele é o cara que fez aquele aplicativo que me fugiu o nome, que é o Evernote. E aí ele fala o seguinte, cara, é cansativo a gente estar nesse mundo da exponencialidade da tecnologia? Cara, é cansativo pra caramba, só que a alternativa é pior, né? Então, se a gente quisesse continuar relevante no mercado de trabalho, e não só no mercado de trabalho como o CLT e tudo mais, mas assim, pegar os nossos dons e talentos, colocar a serviço de trabalhar como um freela, um autônomo, um consultor na gig economy e tal, cara, isso requer que a gente se mantenha em movimento, né? Porque nesse mundo de rápida aceleração, não existe ficar igual, nada fica igual. Se você está parado, você está piorando, porque a gente está sempre se relacionando com algo que está em movimento. Então, acho que essa mensagem ela é muito poderosa, independente se você tem um perfil generalista ou um perfil mais especialista, né? Agora, vamos falar um pouquinho de riscos dessas alternativas estratégicas, porque, assim, ao mesmo tempo, né, concordo contigo, Pedrão, se eu tiver um problema no joelho, eu vou no ortopedista de joelho, não vou nem num médico qualquer, não vou no ortopedista, eu vou no cara que operou o joelho de zilhões de pessoas, né? Só que quando essa carreira está em risco da automação da inteligência artificial, vale a pena eu me especializar em osso de joelho? E, enfim, qual que é o risco que eu tenho de não ser mais relevante no mercado que eu trabalho? Cara, dilema da vida, mas aí é aquilo, e também falo isso muito nos cursos que dou para turma mais jovem ali, começando carreira em comunicação, que tu tá preparado para exercer a sua profissão até os 80 anos de vida?
porque nós vamos viver até perto dos 100, segundo os dados que estão aí disponíveis, né? E as gerações mais novas devem passar disso, baseado em desenvolvimento da ciência, medicina e por aí vai. Será que todo mundo quer? E a gente tem que escolher profissão muito cedo no Brasil, né? Ali nos 18 anos, a gente quando o acesso à educação superior é o caminho, a gente é forçado muito cedo a fazer essa escolha. Então nós estamos falando que uma pessoa com mais ou menos 20 anos escolhe uma profissão que vai acompanhá-la pro resto da vida. Cara, é justo? É realmente isso? Será que a gente não pode mudar e abrir mão, né? Vira e mexe, a gente tem visto exemplos de pessoas que, depois de X tempo eu resolvi mudar de carreira, e tem N discussões aqui sobre estabilidade financeira, enfim, N coisas aqui pra gente falar. Mas eu acho que, e eu tenho pensado sobre isso, que é justamente a gente desenvolvendo habilidades e conhecimentos que nos permitem, às vezes, ponderar esse tipo de coisa e saber se a gente não vai fazer uma guinada. Acho que todo mundo aqui fez, de um jeito ou outro, uma guinada. Todo mundo era do mundo CLT corporativo, foi para um caminho diferente agora, por N razões e razões diferentes também, que por mais que a gente continue atuando com o mesmo tema, no meu caso, comunicação, a minha função ela é muito diferente. Boa, Pedrão. Boa. Eu posso acrescentar, do ponto de vista de risco, que eu vejo, especialmente, bom, acho que essa perspectiva aborda tanto especialista quanto generalista, que é o seguinte, eu acho que o maior erro é a gente querer comprar uma resposta certa. Seria lindo se a gente soubesse que profissões vão deixar de existir daqui 10 anos. Existem futuristas, gente especialista em ter método para entender os sinais que o presente manda, para a gente se aproximar ao máximo do que vai acontecendo no futuro? Sim, mas eu acho que, no geral, esse tipo de reportagem, sabe? Veja aqui as 20 carreiras, eu acho que é clickbait total, assim. Óbvio, de novo, algumas são informações que a gente tem do presente que apontam que no futuro vão deixar de existir, mas surgem novas profissões. O mundo está mudando numa velocidade tamanha que não dá para se apegar e querer que alguém te dê a resposta certa, se vale a pena ser médico ortopedista do joelho esquerdo de senhores de 60 anos, ou, entendeu? Não dá, gente, não dá, assim, infelizmente a gente não tem, e eu acho que a grande angústia é essa, as pessoas querem alguém que dê a resposta certa, se vale ou se não vale. O que eu acho que, independentemente se você escolheu a carreira especialista ou generalista, é você desenvolver competências que te possibilitem fazer essa transição de carreira sempre que necessário. E é o que o Procno falou, se a gente vai viver até os 100, com saúde de preferência, senão eu prefiro parar nos 80, eu acho que a gente tem que pensar nessas transições de acordo com as competências que a gente foi adquirindo ao longo do tempo. Então, essa mentalidade que eu acho que é o principal risco, mas é o que traz o principal ganho da gente ser aprendiz sempre, né, o lifelong learning, é o que vai trazer para a gente essa nossa capacidade de adaptação a novas carreiras. O risco é a sua profissão desaparecer, meu amigo. Assim, é isso. E aí você precisa estar ou trabalhando já no paralelo para fazer alguma transição de carreira, ou você vai ter um delay maior no momento que isso acontecer. Às vezes pode acontecer lentamente, né? Vai aos poucos, ou pode acontecer da noite para o dia, e aí você vai precisar se reorganizar, né? A gente sabe, por exemplo, até o que a inteligência artificial está fazendo no campo da locução, de tradutores, não, como é que chama, gente? Dubladores. Cara, rolou greve nos Estados Unidos, não sei que, eu não lembro exatamente qual foi a greve, mas eu sei que rolou um movimento para tentar entender. Em Hollywood, né? Então, assim, óbvio, vai ter movimento político, a gente ainda não discutiu regulamentação das coisas, como é que a gente vai lidar com tudo isso, mas se a gente conseguir ao máximo trazer para a nossa responsabilidade, demanda tempo, energia, demanda essa angústia que você precisa sentir para se movimentar, mas não vai ter resposta certa. Agora, essa mentalidade de aprendiz, para algumas pessoas, é super legal, para outras é angustiante, e no meu caso é super legal, tá? Toda vez que eu mudo de assunto do que eu estou fazendo, a primeira vez que eu faço uma nova entrega de algo que eu nunca fiz, o processo é
horrível, gente. Eu entro no processo assim, legal, uma coisa que eu nunca fiz. Aí eu, tipo, começo, é a fase que eu chamo do burro motivado. Você tá muito motivado, mas você tá completamente ignorante daquilo que te espera. E aí você começa a caminhar, você fala, me fude? Aí, tô ferrado, não vou conseguir. Choro, análise. Aí faço uma coisa mais ou menos lá e vou aprendendo. Mas é assim, não tem como não passar por esse vale do aprendizado que joga a gente para trás. A gente volta a ser júnior, né? Não tem o júnior, pleno, sênior, o supervisor, coordenador. A gente volta a ser júnior. E aí tem um preço. E Gabi, eu ia fazer um gancho sobre isso, porque tem coisas que para você se especializar, você leva pouco tempo. E tem outras que levam muito tempo para você se especializar. Medicina, exemplo. Cara, minha namorada, médica, são 10 anos de formação, 12 anos, 15 anos, sei lá eu, para chegar no lugar onde ela está agora, e ela continua, né, fazendo pós-graduação e tarará, para chegar no lance de ser uma médica, pediatra, intensivista, paliativista. Olha o que foi afinando esse rolê aqui, né? Muitos anos. Para social media, cara, TikTok surgiu, não tem 4, 5 anos, você leu, que efetivamente virou um pouco mais, né? Mas é uma coisa nova. Você pega outras plataformas que o tempo inteiro estão surgindo. Quem são os especialistas nessas coisas, né? Isso também às vezes me dá um faniquito assim eu sou especialista em inteligência artificial. Brother, essa porra surgiu faz 2 anos, efetivamente. Surgiu há muitos anos atrás, né? Quando começou a desenvolver, mas que começou a virar um troço comercial e acessível há 2 anos atrás, e tinha gente com 1 ano falando, eu sou especialista. Na minha concepção, se você não está desenvolvendo alguma AI, então não é especialista em nada. Você pode conhecer mais do que os outros. Agora, ser especialista naquilo é uma doideira. Então, acho que esse lance também é importante, porque justamente a gente precisa, às vezes, dar 2 passos para trás para começar a estudar um assunto, mas não leva muito tempo para a gente conseguir criar um arcabouço suficiente, sabendo sobre aquilo e virar um especialista. Acho que esse processo de compreender essa oscilação é importante. Para mim, tudo isso vai se somar em construção de repertório. Quanto mais você conhece, mais você agrega, você pode sim ser especialista em coisas, mas também isso vai te ajudando a se formar num generalista, que usualmente são os cargos que estão mais para cima da pirâmide e que remuneram mais e melhor, apesar de que você tem as carreiras ali em Y, né, que tem lógicas diferentes de funcionamento. E para mim foi enfim, eu escrevi um texto disso uma vez, que é ter feito muito clipping na minha vida, que eu acho que é uma das tarefas mais odiadas por quem trabalha com comunicação, e no meu tempo era literalmente ler o jornal em papel, sujar a mão e ver coisas desse tipo. Então isso entrega um pouco da história. Mas foi isso que me fez hoje ser um cara que entende, consegue demandar um clipping, virar para um clipe numa clipadora e falar assim, isso aqui tá ruim, não tá focado, isso aqui tá trazendo um agregado de informação, mas não tá me trazendo inteligência, eu preciso de um rolê diferente, eu não quero saber o que saiu no jornal de Pindamonhangaba da Serra da Canastra, que nem existe, mas eu quero saber o que saiu na Folha de São Paulo. Não adianta a Folha de São Paulo tá lá embaixo, com o site em UFAS tá lá em cima, né? Então, fazer coisas te ajudam, obviamente, a conseguir demandar aquilo com o tempo. Então, acho que as duas coisas estão diretamente conectadas e ligadas, né? A especialização com a generalização. Boa, Pedrão. Olha, algumas coisas me chamaram a atenção das falas de vocês, né? Primeiro, a Gabi trouxe, e conectando com o Lifelong Learner lá, que foi o tal do, cara, para a gente aprender alguma habilidade, a gente vai passar vergonha no curto prazo, assim, né? Tem uma frase... E às vezes o inglês, nesse sentido, ele é muito melhor, né? Porque, cara, essa frase fica muito na minha cabeça, é uma das crenças que eu tenho para me ajudar a fazer tanta transição de carreira que eu já fiz. Cara, a master was once a disaster. Assim, tipo, o mestre, ele já foi um desastre antes. Então, às vezes, a gente não se permite a começar um novo ofício, a aprender uma nova habilidade, a fazer um novo esporte. E, às vezes, hobbies são muito legais para isso, né? Um dos meus grandes hobbies da vida é fotografia, eu já falei isso para vocês, né? E começou por um tino que meu pai percebeu numa viagem que eu fiz junto com ele. Ele falou assim, nossa, André, você tira umas fotos bonitas, cara. Era 2012, tava saindo do Instagram, e aí meu pai viu as fotos que eu tirava da viagem, e aí no Natal seguinte, olha que legal, né, a presença do meu pai, ele me deu uma máquina de presente, foi super sensível da parte dele, né, enfim. E, cara, eu comecei a tomar gosto por foto,
e muito dos slides, das apresentações que eu faço hoje, do material de mídia, eu uso as minhas fotografias. Então, os meus materiais hoje são muito diferenciados nesse sentido, porque eu criei um senso estético bizarro por causa de hobby. Um biólogo que tem senso estético. É muito engraçado isso, né? Mas começou com essa brincadeira de eu me permitir fazer merda, enfim, com aquela máquina. Então, isso me chamou muita atenção, Gabi. E outra frente que me chamou a atenção foi o ponto que você trouxe, Pedrão, assim, da linha do tempo, né? Do hypeness, daquilo que surge a moda e vai embora, e daquilo que não é, né? E tudo mais. E tem um cara do Vale do Silício, que hoje ele é mais um investidor anjo, que é o Naval, puta merda, como é que ele chama? Naval, enfim, é um indiano que ele foi para os Estados Unidos, estudou em Stanford, Naval Ravikant, alguma coisa assim. Ele até lançou um livro que é tipo o almanaque dele, e ele fala um negócio desse livro que é uma crença que eu sempre tive, né? Cara, se for para você ler um livro, leia os clássicos, leia Dante Alighieri, vai ler a Bíblia, vai ler, e sem cunho religioso aqui, né? Por quê? Porque são coisas que já foram provadas pelo tempo, cara. E eu, como cientista, como biólogo, inclusive, acredito muito nisso, né? Poxa, às vezes a gente tem uma arrogância como ser humano, do tipo, cara, eu vou estudar pra cacete, vou aprender e vou ser melhor do que essa biblioteca chamada natureza. Cara, a natureza, ela já vem lapidando, enfim, formas e funções durante centenas de milhares de iterações, cara, por causa que ela existe há muito tempo. Então, também tem conhecimentos, e o ponto dele é o seguinte, cara, dedique a entender princípios, dedique a entender mecanismos, dedique a entender como que as coisas funcionam, as metáforas profundas, porque quando você entende isso, você consegue transferir esse conhecimento para as outras áreas, né? Então, eu percebo também que, acho que a habilidade de um generalista bem-sucedido, porque tem generalista, como o Pedro colocou, né? Tem patos que são muito bem quistos e muito bem pagos, e tem patos que não são bem pagos, né? Os patos que são muito bem pagos são aqueles que pegam as habilidades do nadar, transferem para habilidades do voar e transferem para habilidades do caminhar, enfim. Eu percebo muito, muito, muito isso. E aí, gente, eu queria fazer... Fez sentido o que eu falei para vocês? Viajei na maionese? Foi muito generalista? Eu fiquei parada no nome do Naval. Aí do você Naval. lembrou, deu tudo certo. Então tá bom, gente. E aí eu queria fazer uma proposta, porque a Gabi também comentou um lance de multicarreiras, né? E isso também faz parte da nossa chamada aqui. Tem a ver com um pouco do generalista, e inclusive a gente vê profissionais, inclusive de tecnologia, que às vezes trabalham em 1, 2, 3 CNPJs, porque a régua é tão baixa que esses profissionais conseguem trabalhar em várias empresas. O que vocês acham disso? E qual que é o conflito que a gente está vivendo nessa situação, trabalho híbrido, enfim? A gente gravou um episódio falando vida além do trabalho. O mundo corporativo permite, possibilita, e a gente discutiu amplamente nessa questão, que eu acho que é um conflito direto aí com esse assunto do multicarreirismo. O que é uma multicarreira? Acho que é importante tentar fazer alguma definição. Tem várias formas, tá, da gente definir isso. Já li diferentes nomenclaturas, já li /career, carreira mosaico, de slash de barra, sabe? De barra. Você é jornalista, não barra, do guitarrista editor, do... não. Tem um headhunter que ficou próximo a mim, porque ele foi meu colunista quando eu estava na HSM, que é o Joseph, que escreveu o livro Anticarreira, e é legal retomar a definição, né? Carreira quer dizer caminho estreito. Naquela época que as carroças passavam, a carrara, né, passava por esse caminho. E nessa metáfora é muito legal, porque se a gente pensar que se alguma barreira cai nesse caminho estreito, você não tem por onde ir, né? Você fica impedido de continuar o seu caminho. E quando a gente fala em multicarreira ou anticarreira ou outros termos, como o Joseph cunhou anticarreira e tem outros termos para definir isso, a gente está falando de ter um portfólio, né? Para além do mundo do designer, a gente tem um portfólio de diferentes profissões que a gente pode adotar a partir dos conhecimentos e habilidades que a gente tem na nossa vida.
Eu gosto de definir multicarreira como habilidades que a gente tem, que elas podem ser, esses múltiplos interesses, eles podem ser monetizáveis ou não, né? Pode ser só um hobby, que nem você comentou, da fotografia, mas pode ser um hobby que você monetiza, né? Então, você poderia vender, eventualmente, suas fotografias. Você poderia, eventualmente, fazer cursos de fotografia para executivos. Enfim, dá para especializar e dá para você monetizar a parada. E qual que é o desafio? O mundo corporativo tradicional vê com maus olhos isso de ter multicarreiristas dentro das organizações. Desde o multicarreirista mais clássico, que é o quê? O executivo professor. É o cara que está no mundo executivo e dá aula. E aí, a empresa pede uma reunião 7 da noite e o executivo precisa falar, não posso porque eu tenho aula hoje, eu dou aula hoje. E aí já vira aquele olhar meio enviesado do tipo, será que essa pessoa está dando 120% aqui na empresa ou ela está dividindo os afetos? Empresa, estamos dividindo os afetos, porque é arriscado para a gente manter um único afeto. É polywork, tá? É poliamor, são vários termos novos. Então, o multicarreirismo, eu acho que eu me identifico nesse lugar, eu acho que eu tenho um portfólio de carreira amplo nesse sentido, e tem todos os riscos, né? De fato, a empresa pode começar a tentar te tirar dessa sua alternativa, vou deixar a pitada e a gente pode retomar esse assunto, multicarreira, não confundir com fazer bico porque o seu serviço te paga mal. Não confundir. Não confundir multicarreirista com pessoas que tiveram o seu trabalho precarizados e, portanto, precisaram arranjar um emprego adicional para complementar a renda, tá? São coisas bem diferentes. Vamos criar um perfil no Instagram chamado Gabi Sensata, entendeu? Ou Gabi Pistola, que às vezes eu fico pistola e começo a falar demais. E depois eu gosto mais do Gabi Pistola, confesso. E depois eu que sou o pistola da história. Cara, tô pensando, eu não consegui ainda juntar e acompanhar todo esse rolê que Gabi Teco falou. Porque... Suspiros. Mas o que está tenta contar o teu processo. Qual é a angústia? Silêncio num podcast não é muito bom, viu, Pedro Proctor, do ponto de vista de comunicação. Eu vou então jogar, porque eu vou primeiro confundir para depois vocês me ajudarem a organizar a ideia. Manda. Cara, especialista, para mim, tá de lá. O lance. O caminho é sair de uma especialização e ir para uma questão de generalização, principalmente se você está numa carreira no mundo corporativo. Tá? Para mim, isso é o que faz sentido, que é o que demanda. Olhando com o olhar do pessimista aqui nessa história, ou do mais pé no chão possível, esses dias eu estava tendo esse debate, também não lembro com quem, sobre CEOs que querem dizer o que os outros têm que fazer, e com isso forçar a sua visão de mundo em cima da empresa inteira. É um cara onde ele quer ser o generalista e todo mundo tem que ser especialista. Por duas coisas: executam o que ele fala e não têm ambições de crescer. De novo, dentro da ótica do mundo corporativo, um especialista que tem ambições de crescer precisa traçar esse caminho para ser um generalista. Primeira coisa. Eu acho que tem um paralelo disso, que é o multicarreira. Tem a questão mundo corporativo e academia, que acho que é um exemplo, mas tem outras. Por exemplo, eu poderia facilmente ter uma multicarreira, tendo a minha função aqui no mundo corporativo de consultor, de pessoa que trabalha em projetos super interessantes, e tendo uma vida de instrutor de mergulho. Seria uma multicarreira isso? São coisas completamente diferentes, uma coisa não anula a outra, mas são uma forma de coexistir. Eu acho que a multicarreira, ela é interessante porque ela te permite explorar diferentes facetas ou facetas muito distantes de coisas que você gosta. Mundo corporativo, mercado de trabalho e academia, ou isso e um hobby muito interessante que você pode conciliar, trabalhar. Eu tenho uma amiga que ela fala, eu quero trabalhar com comunicação para ganhar um dinheiro, mas eu também quero vender minha arte na praia. Literalmente, assim. Isso é um multicarreira que faz sentido nesse sentido amplo. Mas para fins desse episódio, eu acho que quando a gente fala sobre especialização ou generalização,
Isso vai depender da realidade de cada um. Como a gente falou, medicina é um lugar muito específico aqui nessa história. Acho que a advocacia é outra que tem esse rolê. Em comunicação, para mim, é claro e clássico, e Gabi, queria muito ter a tua visão aqui, que se você não se tornar um generalista, você não ascende na carreira. É quase impossível ascender na carreira sendo especialista. E a gente precisa ter essa consciência e conseguir identificar dentro da carreira que a gente está tendo, dentro da nossa área de atuação, se ela é uma área que permite uma ascensão sendo um especialista, ou se para você ascender você necessita ser um generalista. Porque isso ajuda a manter pé no chão e muita consciência sobre onde você está andando e o que isso vai te trazer, né? Como é que isso vai funcionar dentro de ti. Mas, Procno, eu acho... vou interromper aqui, porque eu acho que isso é um ponto muito importante quando a gente está falando das empresas e o mundo corporativo, que é o mundo que a gente se propõe a analisar, que, na verdade, eu acho que para qualquer área que a pessoa esteja atuando, o discurso da carreira em Y, ele é realidade em poucas organizações, tá? Porque muito se fala, não, aqui a gente... E poucas funções, eu acho. Exato, e poucas funções também, bem pontuado, porque muito se fala, não, aqui a gente tem, você pode ser altamente especialista e ganhar o mesmo que o diretor, o superintendente, etc e tal. E aí você vai ver na prática, são poucos papéis que você consegue ascender nesse sentido, e que, no geral, a empresa está sempre te puxando para esse lugar, e eu gostei muito do que você disse, né, dessa figura do CEO, que precisa ter um monte de generalista embaixo para resolver os BO dele, que em startup é isso que acontece, tá? Basicamente é isso, o cara gosta só de uma coisa, e aí ele bota um monte de pangaré lá se matando para resolver todo o resto. Então, o que a gente precisa dizer para quem está nos ouvindo acho que vale ponderar o tipo de carreira, etc e tal, mas no geral, o generalista, para quem quer chegar numa posição de executivo sênior, é praticamente o único caminho que tem, porque mesmo o CFO, que precisa entender muito de finanças, se ele não for uma liderança, né, e aí competências de gestão, tudo que ele precisa desenvolver em termos de habilidade de gestão, ele também não vai sentar na cadeira de CEO, né, então... Mas aí começa a virar um salseiro esse negócio aqui. Agora eu comecei a gostar, animou esse troço aqui. 40 minutos de podcast, estamos chegando lá. Que falamos de líderes medíocres nesse Entre Linhas SA. E falamos sobre a ascensão desses líderes medíocres a lugares, a posições muito específicas, de poder e de grande influência. Podemos assumir, ou é verdade, que especialistas que ascendem a cargos muito altos e não conseguem se tornar generalistas tendem a ser líderes medíocres? Por ter uma visão... E aí, só para tangibilizar, um CFO que veio, sei lá, cara, eu tô falando aqui de forma completamente leiga, porque eu tenho pouco conhecimento sobre isso, mas um CFO que veio do ambiente, sei lá, de tesouraria especificamente, e que não consegue ter uma visão ampla, cara, eu não sei, vou parar de falar aqui, porque pela reação da turma, enfim, que veio da tesouraria, de um lugar, enfim, acho que agora eu entendi a piada interna aqui da história, que veio de uma função muito específica, de tesouraria, por exemplo, e não consegue ter um conhecimento, uma visão sobre outras coisas que são fundamentais para o papel de CFO, que não é só olhar o que acontece na tesouraria, tende a forçar uma visão, até por trazer inseguranças na sua atuação, que acabam por prejudicar o ambiente como um todo. André Conerro. Não tenha dúvidas, e foi o ponto que a gente discutiu em Líderes Medíocres. Lembra que a gente trouxe o famoso princípio do Pedro, e não é do Pedro Procno, é o outro Pedro, Peter Principle. E esse cara estudou que a gente, no mundo corporativo, as pessoas são promovidas por seu nível de incompetência, né? Ou seja, você pega um técnico maravilhoso, um financista do cacete, e coloca num cargo de gestão. Ele acabou de ser promovido para o seu nível de incompetência, por definição, será um líder medíocre. As empresas não sabem disso, por que elas promovem essas pessoas? As empresas sabem disso. Só que as empresas não mudam por quê? Cara, porque esse é um sistema de incentivo corporativo, e cá entre nós, para manter o moedor de carne moendo carne, horrorosa essa metáfora, mas acho que é pertinente, a gente tem que vender o sonho que é a cenourinha lá na frente, que você vai ascender
e aí você vai ganhar mais e tal. E é verdade, Gabi, eu já passei por, como CLT, eu passei por 10, 12 empresas, porque eu trabalhei muito em empresas de fundo de investimento que depois foram compradas, e aí eu fui para multinacionais. Nunca vi carreira especialista, nunca vi. Talvez, assim, times de P&D do cacete, numa 3M, tal, empresas super inventivas que tem os inventores, engenheiros, engenheiras e tudo mais. Fora isso, cara, fica só no discurso e na hora do vamos ver, essa pessoa não ganha o tanto quanto ela ganharia em cargos de gestão, não tem o mesmo status, não tem a mesma voz na empresa, então o fato da vida é que não funciona. E eu acho que isso, eu ia comentar também isso, André, porque eu concordo, áreas de pesquisa, desenvolvimento, inovação, que tem um tempo de desenvolvimento longo, é onde isso funciona melhor, não estou dizendo que de forma perfeita. Isso foi muito verdade, por exemplo, em área de tech, com programadores. O cara não quer ser gestor, ele não quer ter a função, né, e conheço pessoas assim, não querem ter a função de gerenciar pessoas, de ser líder de equipe, etc e tal, e vão para uma carreira em Y, porque são muito bons programadores, são pessoas muito conhecedoras de security, de qualquer vertente da tecnologia, muito especializados, e conseguem fazer isso. Agora, fora do mundo de tecnologia, ou de mundos onde esse desenvolvimento de conhecimento ao longo da vida conta muito, que é pesquisa, essas coisas todas, não vejo isso funcionando. Eu acho difícil, eu nunca vi um comunicador fazer uma carreira em Y sendo especialista e dar muito certo. Eu nunca vi. E aí, Gabi, eu já vou te passar a bola, mas, cara, isso é, macroeconomia, é oferta e demanda. Então, eu estou fazendo um projeto de pesquisa, e onde eu estou pesquisando vários perfis de profissionais para entender o quanto que eles estão expostos à política dentro das empresas, né? Cara, é muito louco. Se o cara é especialista em cybersecurity, de cloud computing, do, sei lá que servidor, AWS, essa pessoa pode ganhar o quanto quiser, essa pessoa pode trabalhar remoto, e essa pessoa pode, na boa, não fazer o cafezinho e a política que a gente vem tanto falando aqui. Por quê? Porque ela é o alecrim dourado, tem poucos dessa pessoa. E aí acho que volta um pouco aqui para o nosso papo de especialista ou generalista. Cara, se você está numa carreira onde tem poucos profissionais bem formados, onde é uma ciência razoavelmente nova e você tem as competências por sorte ou por juízo, cara, investe nisso, porque uma coisa que a gente aprende em estratégia de procurement, né, de suprimentos, é o seguinte, nunca dependa de um fornecedor único, porque esse cara vai poder pedir o preço que ele quiser. Meu velho, se você for um profissional que tem um ferramental que você é único no mercado, você põe o preço que você quiser. Eu estava falando com um colega meu, ele está passando por um processo super duro ali da empresa dele, que ele foi processado e foi para a área criminal. Porque é normal, né? Assim, vai para o civil, tal. Cara, não, é normal no seguinte, quando você tem o seu patrimônio na reta, né? Tipo, você é conselheiro e você tem o patrimônio na reta, aí vai lá o seu patrimônio, se tem algum problema, sei lá, de ordem tributária, de ordem trabalhista, pode pegar o patrimônio dos sócios, né? E aí vai para frente civil, enfim. E aí ele contratou um advogado, cara, que vocês não vão acreditar a hora desse cara. Vocês não vão acreditar a hora desse cara. 15 mil reais a hora. Por quê? É o grande especialista e ele tá jogando com o patrimônio da pessoa. Então, assim, é isso que eu quero dizer, que especialistas... Isso, André, por hora? Oi? Você não ganha isso por hora? Não, hoje em dia eu já ganho, mas até pouco tempo eu não ganhava. A palhaçada, gente. Foco aí, gente. Boa. Mas o ponto é que daí é só para corroborar à frente, galera, que não tem certo e errado, né? Tem estratégia. E eu concordo com vocês que para ascender no mundo corporativo, você precisa se transformar num generalista, mas aqui falando de experiência de um grande generalista que nunca quis se especializar até recentemente, né? Eu sou o claro exemplo de um especialista tardio. Fui biólogo, depois fui empreender, depois caí no mundo executivo e cá estou eu agora voltando para a academia depois de 20 anos de formado, né? Fazendo doutorado. E é muito legal, cara, essa minha experiência, porque o que eu estudo são empresas. Eu tive 20 anos de experiência nesses laboratórios. Então, o meu nível de contribuição frente a doutores que só saíram da academia e estão fazendo doutorado, cara, é surreal, assim. Eu não sou um pesquisador brilhante,
Mas a frente que eu trago de bagagem já me coloca na frente de um bando de pesquisador que está começando a carreira nesse sentido, né? Do outro lado, eu também sinto que não foi uma boa estratégia se a minha ambição fosse virar muito cedo um CEO de empresa. Porque eu acho que uma estratégia boa, se você quer virar CEO de uma empresa, cara, seja o diretorzaço da sua área, então vira o CFO logo, e aí de lá você começa a fazer o que você precisa fazer para aprender as habilidades laterais de gestão, de outras frentes de RH, de tecnologia e tal, para você ser cotado como um CEO, né? Então, em empresa eu ainda acho que se você focar naquela companhia específica, não estou nem falando de novo do cenário complexo que a gente colocou no começo, mas para você ascender rápido, acho que se especializar e ser a pessoa que resolve aquele problema, acho que pode ser uma estratégia interessante também. Eu estava achando que, na verdade, a gente tinha concluído o contrário disso. Então, olha que Pois loucura esse episódio, é que eu não tinha colocado o meu ponto de vista, então agora eu Presta baguncei atenção tudo. no que está acontecendo aqui ao vivo, tá? E Ao isso é o vivo? quê? É como funciona a nossa mente. A gente é pendular também. Ora a gente acha uma coisa, ora a gente acha outra e tá tudo bem. Porque acho que pela fala do Pedro, do quanto a gente precisa se tornar generalista para que a gente ascenda, uma vez que as empresas, no geral, deixam o discurso da carreira em Y mais no papel do que na prática, eu estava entendendo que, se fosse para ter uma regra maior, na escolha, seja generalista, que acho que pode te fazer chegar mais rápido ao topo, se esse for seu objetivo. Se é viver de boa na lagoa, vai administrando as suas múltiplas carreiras, porque aí você tem garantias. Eu entrevistei um especialista para falar sobre isso e ele me fez essa metáfora que eu achei muito boa. Você ser multicarreirista é como você fazer um seguro de vida hoje, né? Se uma parte ali morre, você tem outra para dar conta do bicho. Qual é a parte ruim disso? É o que você deu de exemplo, Dé. Um doutorado, por exemplo, você precisa investir muita energia naquele assunto específico, naquela pesquisa específica. E se você estiver fazendo 1000 outras coisas paralelamente, é a energia que você está tirando daquela coisa específica que você está fazendo. Ou seja, qual que é a conclusão? Não tem milagre, galera, não tem, né? Você precisa tomar uma decisão e arcar com as consequências da sua decisão. Ah, mas putz, olhando para trás, talvez tivesse sido melhor se... A gente não sabe, ninguém tem bola de cristal, não é mesmo? Então, assim, sim, eu achei que a gente estava indo para esse caminho de entendimento, mas talvez por quê? Porque eu tenho um viés. O meu viés é para o lado de quem foi para multicarreira, para o generalista, etc e tal. Mas enfim. Não, e de novo, Gabi, eu só quis colocar esse contraponto em, assim, de um ângulo, porque, de novo, né? Esse é o Entre Linhas da CA, não tem certo nem errado, tem opiniões, tem ângulos e tudo mais, né? Mas essa frente interessante que você, enfim, abordou no final, né? Do puta merda, cara, deu branco que eu ia falar aqui. Do multicarreira. Isso é a vida de um mediador, tá? Mediar é uma arte, gente. E não, mas... está aqui abrilhantando a nossa tarde com a sua Exato. Não, mas eu queria falar, assim, que pesa a favor dos generalistas, né? Porque, assim, no final, gente, o que a gente quer ser? A gente, como uma marca numa gôndola de um supermercado, a gente quer ser top of mind para a gente, né? Eu já falei essa frase, perante Deus somos todos iguais. No mercado, isso não é verdade. Cada um tem o seu valor. Então, aquelas empresas, gente, primeiro, não acreditem naquelas empresas que falam aquilo, não, aqui não tem hierarquia. Eu falo sempre isso, né? Todo mundo é igual e tal. Então, beleza, então me dá o bônus do presidente da empresa, já que todo mundo é igual, a opinião é a mesma, então pera lá, né? Vamos distribuir igual e ter o mesmo salário. Não é assim que funciona. Mas o ponto que eu ia falar, e que eu acho legal na frente do generalista, que, de novo, eu me enxergo nesse lugar, é o seguinte: naquele exemplo que eu trouxe da fotografia, que daí isso me trouxe um senso estético, e por isso eu faço apresentação muito boa e me comunico muito bem em público, tal. Perceba que é uma série de habilidades, tipo, eu não sou o melhor cara que faz PowerPoint. Não sou. Mas eu sou os 10% que faz boas apresentações. Eu não sou o melhor comunicador, mas definitivamente eu faço parte dos 10% melhores. Eu não sou o melhor financista, mas eu faço parte dos 10% que mais entende de finanças na face da Terra. Cara, se você pegar 10% vezes 10% vezes 10%, dá 0,1%. Ou seja, se eu achar um projeto, um cliente, uma necessidade que precisa desse trio de habilidades, sou eu. Então, acho que isso que é interessante da frente de multicarreira, porque quando você topa começar uma nova habilidade
e no início você ser péssimo e depois você ir melhorando na escala do tempo, cara, isso te traz uma vantagem competitiva no longo prazo violento. E o que eu ia comentar que eu esqueci, agora eu lembrei, Gabi, é o seguinte, uma vez, há muito tempo atrás, pré-Covid, você era moleque, estava começando carreira, eu li uma lista, é idiota que eu vou falar, tá? Mas eu li uma lista assim, coisas que você deve fazer antes de morrer, senão sua vida não é completa. Aí tem lá, viajar para não sei onde, tal. E tinha um que eu tinha certeza que eu nunca ia ticar, que era o seguinte, sair de um emprego para ganhar menos. Falei, cara, quem que é o idiota que faz isso? Idiota que faz isso. E, cara, é libertador. Olha os 3 idiotas que fizeram isso. Libertador quando você se permite sair desse caminho dos ratos, da carreira. Muito legal o que você explicou, Gabi, da metáfora ali, né, da carroça, da trilha, tal. E você se permite olhar para o lado, cara, e de repente o mundo aqui fora tem infinitas possibilidades para alavancar os seus dons e talentos. O que nos limita de ir para lá é o nosso medo. É a história que nos contam. Quem não está no CNPJ não tem vida aqui fora, né? E, enfim, então era esse o ponto que eu queria colocar de reflexão, que, cara, você se propor a também, às vezes, na sua vida, que é igual um gráfico de bolsa de valores, né? A gente quer, obviamente, valorizar no longo prazo, mas no curto prazo, às vezes a gente pode e deve, porque é estratégico, dar 1, 2 passos para trás, para recomeçar, para agregar uma nova habilidade. É foda. É bem foda falar, e eu fico puto quando eu escuto alguém falando isso, porque a minha primeira coisa é, não é tão fácil falar, foda é fazer. E, cara, tenho tido que fazer isso. Mas concordo integralmente, André. E acho que também tem um ponto fundamental, que é o que a gente quer com a nossa vida, no fim do dia. Tá tudo bem ser especialista. Tá tudo bem ser generalista. Áreas diferentes demandam coisas diferentes disso. O que a gente precisa estar é em paz conosco mesmo. E eu fico citando essa minha amiga que tem falado isso, ela fala, cara, eu quero ganhar 10 conto para ser milionária morando no interior da Bahia, na beira do mar. É isso que eu quero. E tá tudo bem, saca? Tem outras pessoas que não, eu quero ter 10 mil para comprar uma Gucci por semana, uma Louis Vuitton, sei lá eu. Tá tudo bem também ter esse universo. Mas entendendo esse universo onde você quer viver e compreendendo quanto ele custa, que vai te demandar mais ou menos energia para chegar em determinados pontos, porque para sustentar a tua vontade, você precisa ter determinado nível, e determinados níveis demandam mais ou menos esforço, mais ou menos trade-off para coisas da vida que podem ou não ser importantes para você. Estava contando aqui o caso de que eu tenho conversado com uma empresa internacional super interessante aí, no pico do desenvolvimento tecnológico mundial, para uma posição bem interessante, com um dinheiro bem interessante, mas que demanda trabalhar várias horas por dia, finais de semana, problema o tempo inteiro dos mais sérios, algo que eu sei fazer e navegar, que eu já vivi e eu sei como funciona e eu sei resolver, tenho plena capacidade para resolver esse problema. Não sei se eu quero fazer esse trade-off de ganhar esse dinheiro às custas desse tempo que eu tenho que empregar energia e abrir mão de uma série de coisas. Não sei se eu tô nesse momento. O André falou ali quem abriu mão de emprego por outro para ganhar menos, já fiz isso nessa vida. Esse é, acho que o caso contrário, é continuar ganhando às vezes menos do que essa posição ofereceria, mas para ter outras coisas que nesse momento são mais importantes para mim, que é controle da minha agenda, estar conectado com menos projetos, que eu posso me dedicar mais de corpo e alma. Então, atrelando isso ao tema do nosso episódio, que é o generalista ou especialista, acho que o que é fundamental é que a gente está caminhando aqui para desenhar isso, é ter consciência sobre o ambiente que a gente quer ocupar, as coisas que a gente quer fazer e o que isso demanda. Dá para ser especialista, isso tem algumas implicações, e para ser generalista tem outras implicações. Fim do dia é uma reflexão pessoal que cada um precisa fazer, quero ou não ter o nível de exposição que tem, quero ou não ter as responsabilidades, quero ou não ter o nível de estresse, e por aí vai. E conversava isso com o meu time no passado, vocês querem chegar na minha cadeira? Tá tudo certo. Ela demanda tudo isso daqui que vocês não fazem hoje. Vocês querem mesmo? De novo, tranquilo, vamos trabalhar para chegar aqui, porque ou eu vou para cima ou eu vou para outro lugar, também não tem nenhum problema. E aí as pessoas começam, não sei se eu quero lidar com isso, não sei se eu gosto daquilo. E de novo, conhecer isso nos traz embasamento para tomar
essas decisões que são impactantes em médio e longo prazo na nossa vida e na nossa carreira. Ô, Procno, deixa eu até aproveitar essa sua fala para levantar um ponto aqui que é curioso. Primeiro, né, partiu do Dé falando desse negócio de sair de um emprego para ganhar menos, e você trazendo essa ponderação. E é curioso, né, o quanto a gente, acho que a gente tem mais ou menos aqui a mesma faixa etária, etc e tal, o quanto a gente, muitas vezes, caminha bastante em termos de tempo na carreira, para chegar nesse momento e fazer essa reflexão, e a gente começar, no geral, estou generalizando, não estou falando que é a gente em pessoa, tá? Mas, no geral, as pessoas criticarem as novas gerações para já estar fazendo essa ponderação no começo de carreira. E, assim, alguém criou essa geração, e, no geral, fomos nós ou pessoas com idades parecidas das nossas, tá? Então, tudo isso que a gente vive como dilema hoje e põe para fora é o que as novas gerações já estão enfrentando, e eu acho... enfim, o discurso ainda está muito assim, forte, as pessoas estão debatendo demais, mas eu acho que é interessante, e eu acho que o multicarreirismo, voltando aqui à bandeira, permite a gente, muitas vezes, sair de um papel para começar a reforçar mais o outro e começar a ganhar mais da outra forma. A gente só não pode esquecer que tem uma camada social importante, tá? E, como sempre, eu também levanto essa bandeira de hoje a gente está na condição de pessoas privilegiadas que podem escolher sair de um emprego para ganhar menos, tá? E não é a grande maioria no Brasil que pode fazer isso. E eu vou, adicionalmente, o papel que eu já faço aqui normalmente é adicionar a camada das mulheres no mercado de trabalho, que são mães, acumulam funções dentro de casa, muitas vezes cuidando dos filhos, e esse tempo a mais que você precisa para desenvolver uma carreira paralela, de investir em outras coisas, em ter mais liberdade, muitas vezes para as mulheres falta. Então, é muito complicado a gente falar do alto do nosso privilégio e achar que está todo mundo vivendo a mesma situação. E claro, né, a gente aqui está falando com a bolha do mundo corporativo em geral, então a gente acaba generalizando alguns discursos. Dito isso, não sei se vocês querem acrescentar, mas eu queria muito falar lá, Proc, não queria falar... Eu queria fazer só para que é fundamental não romantizar. Quando a gente fala tudo isso, não estamos dizendo que é fácil, simples, só você querer, né? Como tem um monte de gente aí na internet falando para fazer. É foda, demanda energia, não é simples, muita terapia, ou muita reflexão, muito álcool para conseguir chegar nesse ponto de decisão. Mas é importante a gente fazer isso. Acho que é isso, de novo, as decisões da vida não é só uma questão de mindset, de crescimento. Não, tem que ter um mindset, como é que é? Não é mindset... Não é de escassez, você tem que se livrar do mindset de escassez. Contei ironias, tá, gente? Contei ironias. Pelo amor de Deus. Olha só, quem fala, faça o que ame, tal, na boa, é que já resolveu a vida, cara. Então, fácil assim, falar isso quando os boletos estão resolvidos, né? Então o mundo não é esse, e a gente tem que ser estratégico. Assim, por exemplo, no caso da minha esposa, a gente decidiu ter a primeira filha, e no nosso caso foi uma decisão, não foi um acidente, agora ela tá grávida de novo. Cara, a carreira anterior dela não comporta mais, e até assim, ela, até na fala, enfim, comunicavam que beleza e tal, mas quando ela olhava pro lado, nenhuma mulher era mãe, nenhum homem era pai. Então, assim, tinha uma noção, uma comunicação velada de que, olha, mães não são bem-vindas aqui. E foi um trabalho longo dela com a terapeuta, e até comigo também, incentivando ela, sai desse lugar, vai achar um outro ambiente, que óbvio que tem, que é mais respeitoso com o papel da mulher que decidiu ser mãe. Até que ela acabou mudando, e eu não sei se eu vou expô-la aqui, mas espero que não, e se expô-la vai ser de uma maneira muito positiva, assim. A atual empresa dela, cara, assim, até me arrepia, assim, de falar, porque eu lembro que, eu sei que nem todas as empresas podem fazer isso, né, a gente já comentou sobre isso, cara, tem realidades e realidades, empresas familiares que, cara, não tem fluxo de caixa, às vezes, e não que eu concorde, mas eu consigo entender o empresário que só contrata homem e não contrata mulher para não ter licença maternidade, eu consigo entender, não concordo, mas eu entendo. Agora, empresa multinacional, cara, que não dá licença maternidade, que não dá licença paternidade para ter equidade de competitividade entre esses dois perfis, eu acho um absurdo. E aí foi muito bonito, cara, porque a minha esposa pediu demissão do lugar que ela estava grávida, só que ela não sabia.
E aí ela foi contratada no outro lugar, grávida, só que ela não sabia. Ela ficou sabendo no dia do onboarding. A minha esposa me ligou desesperada, e por isso que eu me emociono, porque ela falou assim, caramba, vão achar que eu dei o golpe, que eu não sei o que e tal, né? Porque olha o que passa na cabeça do brasileiro, que a gente tá sempre devendo na praça, e essa é a sensação, né? E eu falei, nossa, linda, puta, eu te entendo pra cacete, mas sei lá, vê se você não faz a proposta de entrar como PJ e não como CLT, só pra mostrar que você... Olha só onde foi o nosso papo, né? E aí ficou evidente que ela foi pro lugar certo, que na conversa que ela começou com a atual gestora dela, puta, olha... Juro, eu não sabia, eu tô grávida, eu não acredito, mas olha, se você quiser me contratar só depois que eu tiver filho, eu quero muito trabalhar com vocês. Ela falou, Alice, se não nós, quem? Quem vai dar um exemplo? Eu te contrataria se eu soubesse que você ia ter 70 filhos e tá tudo certo. Então, assim, foi tão bonito isso. E eu contei essa história, que não tem a ver especificamente com o generalista ou especialista, mas para corroborar o ponto que, galera, tem lugar para todo mundo. Não tem certo, não tem errado. Tem lugar que é mais certo para você, tem lugar que é menos certo para você, e acho que o nosso papel de migrar enfim, é tatear o lugar que mais ressoa com o nosso coração, né? Enfim. Boa. Gostei do relato, né? Fofo. O Procne está fazendo um coraçãozinho. Boa. É só lembrar que essas coisas são muito estruturais, né? Não é uma questão de só consciência, inconsciência, é muito estrutural. Mas eu queria muito comentar uma coisa que você falou que eu acho tão importante. Em alguma fala sua, você falou, putz, a gente precisa pensar em ser top of mind. E aí, gente, vocês não conhecem esse tipo de pesquisa? É muito comum em marcas B2C, né? Em marcas de consumo. É meio que aquela pergunta que fazem assim, se eu te falar lavadora de roupa, que marca você pensa? Se eu te falar sabão em pó, que marca você pensa? A primeira marca que vem na sua cabeça é o conceito do top of mind, é o que está em primeiro lugar na sua cabeça. E eu acho que isso é uma questão tão delicada para os generalistas e para os multicarreiristas, porque às vezes, se a gente não consegue se posicionar da forma adequada, e acho que no geral a gente se vende muito mal, né? Porque Pedro Procne começou esse episódio se chamando de pato. O cara é um baita de um profissional e a gente tem essa tendência mesmo a minimizar os nossos talentos, né? Então, assim, se tem uma coisa que é muito importante o generalista, o multicarreirista, ou mesmo você sendo especialista com outras habilidades paralelas, você controlar a tua narrativa, né? Como é que você mostra para o mundo as suas habilidades, sabendo que o responsável por comunicar é você, e não esperar que o outro entenda você ser técnica em nutrição, formada em jornalismo, pós-graduada em marketing, que foi para RH comercial, empreendeu. Assim, as pessoas não têm responsabilidade nenhuma na sua narrativa. Mas ninguém me entende. Não entende mesmo. Então, ou você assume a parte que lhe cabe para explicar ao mundo quais são os seus talentos e o que você é top of mind em quê, ou ninguém vai entender. Aí você realmente pode se complicar. André, segue aí, cara. Acabei de abrir aqui o perfil. Gabi Pistola. Boa. Não, mas olha, posso falar? Esse ponto que você trouxe, a gente ia abordar aí algumas dores dos dois lados também, mas essa eu acho que é a grande dor do generalista, gente. Por quê? Para ser top of mind, você tem que ser conhecido por algo. E para ser conhecido por algo, você tem que ser conhecido por, sei lá, um dos melhores daquele algo, né? E se o generalista, é aquilo que eu falei, é mal ou menos ali, mal ou menos aqui, mal ou menos faz tudo bem, melhor que a média, mas não é o top of mind alguma coisa, a gente tem que ser estratégico. A gente tem que se apropriar de alguma temática, naquela temática a gente ser lembrado, e aí, através disso, a gente expor o nosso portfólio, também do termo que a Gabi usou no passado, é polywork, é portfólio e tal, e a gente mostrar a nossa pluralidade de resolução de problemas, né? Porque a beleza do generalista é a caixa de ferramentas que ele ou ela carrega, que é uma ferramenta muito ampla, tem alicate, tem chave de fenda, chave Phillips e tal. O especialista tem uma síndrome famosa na administração de empresas, que é a síndrome do martelo. Cara, para quem é martelo, tudo é prego. Só que às vezes você vai encontrar um parafuso, velho, e martelar não vai funcionar. Só que, para ser top of mind, as pessoas, gente, toda hora a gente está competindo pelo share of minds, pela parcela da mente, da atenção das pessoas. Então elas vão lembrar do André Conerro como, do Gabi Teco como, do Pedro Procne como, né? Então você tá dizendo aliás, que uma a gente pessoa... tem que ser prego? Você tem que... Oi, como é que é? Entendeu bem. Tá dizendo que a gente tem que ser prego? Se destacar? Isso. A prego que se destaca leva uma martelada. Como é que fica isso aí, amigo?
Então, por isso tem que ser parafuso, entendeu? Tem que ser parafuso, porque se martelar, você até levanta, vai pra cima. Tem que ser mola. Mas nisso que você falou, eu acho que tem uma questão que a gente precisa se atentar, que aí minha sugestão, fazendo a nossa própria publi, voltem lá no nosso episódio sobre networking. É muito mais fácil para um generalista multicarreirista encontrar emprego por meio da rede de contatos, de gente que já trabalhou com ele, entende que a mente dele é meio caótico, mas resolve o BO, do que você aplicar para uma vaga específica ali que a média é essa, né? 10 segundos é o tempo que um recrutador, acho que nem 10, é muito menos do que isso, porque 10 segundos é até bastante. Bate o olho, o recrutador bate o olho no currículo, ele tem 10 segundos para decidir se você serve ou não para a vaga. Hoje tem inteligência artificial que já faz um matching, blá, 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 mas saiba que você depender do processo oficial de recrutamento, para um generalista multicarreirista é muito mais complexo, porque demanda mais energia você explicar o que você tem de habilidade que ajuda a resolver o BO daquela vaga, porque no final do dia todos estamos sendo contratados para resolver problemas. Se estamos sendo contratados para resolver problemas, a gente precisa saber se o que você tem para oferecer, né? Se o meu martelo e o teu prego, se é parafuso, enfim, já entendi a metáfora, vai resolver. Então, networking ajuda muito, porque se não fosse o networking, muitas vezes você fica meio numa narrativa meio doida e é difícil realmente explicar esse assunto em, às vezes, 20 minutos de entrevista, por exemplo. Faz sentido? Excelente ponto. Faz total sentido, Gabi. E é isso, você não pode alocar a responsabilidade da sua história na audiência, né? E a beleza, acho que dessa carreira e do mundo plural que a gente vive, é que a todo momento a gente tem que estar se ressignificando em termos de ter esse pensamento de que, cara, eu sou um produto, e um produto ele resolve um problema, ou ele endereça alguma questão para o meu cliente, né? Que problema que eu estou resolvendo? Dica. Quando a gente falou que perante Deus somos todos iguais, mas no mercado não somos todos iguais, por quê? Porque tem pessoas que resolvem problemas que são mais valorizados, mais complexos, mais difíceis. Vídeo o exemplo que eu trouxe do especialista criminalista. Cara, esse cara, se ele conseguir reduzir a pena ou até, enfim, livrar alguém, caramba, que valor que tem isso, né? Warren Buffett, um dos caras mais ricos do mundo. Por que ele tem tanta reputação em gestão de patrimônio? Cara, porque ele tem um julgamento que não é 3 vezes melhor do que o segundo melhor investidor. É talvez 1%. Mas quanto que vale esse 1% melhor na gestão de $1 trilhão, entendeu? Então, acho que é essa a questão. Vai lá, Pedrão. Vou dizer que eu vou vender a minha hora mais caro do que esse cara aí, porque hoje em dia, antes de ser condenado nos tribunais, você é condenado no Tribunal da Opinião Pública. E aí quem cuida da opinião pública é o comunicador. Então, quando você tiver um probleminha, você me liga, eu vou te cobrar mais baratinho do que esse advogado aí. Pedrão, esse é o seu slogan. Esse é o seu slogan. Não sei se você já tinha cunhado ele, mas a partir de agora, Pedro Procno vai se posicionar nas redes com esse slogan. Brincadeiras à parte, eu achei do cacete, cara. Porque cada vez mais a gente está vivendo num mundo onde os executivos se expõem mais, as empresas têm uma membrana muito mais permeável que vem lá de fora e reputação é mandatória. Enfim, você pegou o espírito da jogada. Que orgulho, cara. Vamos pra cima. Turma, vai lá. Ganhei uma estrelinha, André? Cara, você ganhou uma estrelaça, você mandou bem demais, velho. E com isso, pessoal, a gente finaliza o episódio de hoje. Brincadeira, a gente já vai para essa etapa. Turma, falamos então dos riscos de ser especialistas, falamos dos riscos de ser generalistas, tal. E, de novo, que não tem certo e errado, é muito questão de timing, né? Esse ponto que eu queria falar também, que nesse estudo que eu estou fazendo ali dentro das empresas, cara, é muito evidente. Quem entrou nas companhias que deram certo, tá? No início delas, os generalistas foram mais bem premiados. Quem entrou na fase de transição, depende. Quem entrou no final, numa empresa madura, os especialistas foram mais premiados. Então, assim, também tem essa questão de você mapear o seu próximo trabalho e tal, porque, gente, na cabeça do estrategista, eu sei que às vezes a gente fala assim, olha lá, o cara, ele quer ser generalista e colocar os minions embaixo trabalhando. É exatamente isso. Eu faria o mesmo. Entendeu? E não é certo nem errado, é o que é.
E até na frente de multicarreiras, qual que é o preço que se paga quando você tem carreira A, B, C, D e E? É a percepção do outro que você não está dedicando tempo para resolver os problemas daquele CNPJ. Logo, você está sim mais em risco. Esse é o trade-off. Esse é o jogo de portfólio, né? É igual investir em papel na bolsa. Você vai botar tudo num papel só que você tem o risco de cair. Você vai botar um pouquinho lá, um pouquinho aqui, tal. Olha lá, o Pedro está falando assim, claramente levou um tombaço. Por isso que eu hoje só invisto em renda fixa. Eu parti do pressuposto que, cara, olha, eu não tenho tempo para ver isso, eu não sou bom nisso, eu sou bom em quê? Em resolver problema de empresa, cara. Dinheiro, quem cuida é o banco, enfim. Para aqueles que... Que merda, né? Enfim, mas é isso, Gabi. Gabi me odeia quando eu falo essas coisas meio elitista, né? Foi meio elitista isso, né? Mas tudo bem. Faria Lima, Faria Lima, é o nosso Faria Lima. Todo mundo tem que ter o seu pé de meia. Se você não tem a sua reserva de emergência, comece a fazer agora. Fundamental. É foda, eu concordo, é difícil, já falamos várias vezes isso aqui. Mas, cara, 100zinho por mês, 10zinho por mês, leva a lugares maravilhosos. Precisa fazer. Eu acho que isso é um bagulho importantíssimo pra gente, que a gente não fala sobre gestão financeira e educação financeira, e é fundamental fazer, especialmente em carreiras especialistas ou generalistas que podem ter tombos e nuances. Ter essa estrutura ajuda nessa tomada de decisão. São várias coisas que a gente falou aqui. Concordo com as visões, mas para mim é fundamental a gente ter finanças em ordem e falar disso, porque vivemos numa sociedade que acha que ganhar dinheiro é pecado. Se você acha que é pecado, não tem problema, eu passo meu Pix, você manda para cá, tá resolvido você se livra do seu pecado, fica tranquilo para dormir à noite e eu vou ser feliz. Mas acho que todo mundo tem que fazer um pé de meia e ter isso é foda, mas requer esforço, mas é fundamental. Esse é outro episódio, né? Não é esse. Mas não. A anotação feita. Tá tudo conectado nessas desgraças, né? Porque tá aí, né? Temos exemplos aqui. Eu fiquei gastando meu pé de meia durante um ano. Cara, mas você sabe que esse ponto é super importante quando você vai tomar essas decisões. Até a Gabi né, colocou um recorte situacional e tudo mais do país, né, assim, desigual e tudo mais. Eu lembro uma vez que com essa mesma pessoa que eu falei que era uma estrategista de carreira, ela falou que a primeira pergunta que ela faz quando ela vai fazer um trabalho de recolocação de algum executivo ou de alguma executiva é a seguinte pergunta: você tem um pé de meia? Porque, cara, fatos da vida se você está sendo pressionado financeiramente para abraçar a primeira coisa que aparece como uma tábua de salvação para você pagar boleto, é muito desafiante você ser bem-sucedido versus alguém que não está preocupado com isso. Então, acho que é uma questão, sim. André, em 2020, eu contratei um cara para me ajudar com isso. Eu não tinha noção do que eu digo, por onde começar, o que fazer, quanto tinha que ter, não tinha noção de nada. E tinha R$0 guardado. Esse cara fez uma pergunta para mim que foi matadora, que foi, eu falei para ele assim, o mercado fala muito que você tem que ter 6 meses de reserva de emergência, né, do seu custo de vida, guardado 6 meses, etc e tal. Aí ele virou e perguntou para mim assim, quanto tempo levam os processos de contratação que você participa? Eu falei, cara, mais 5 a 6 meses entre começar o papo e tomar uma decisão. 5 a 6 meses. Ele falou, você concorda que se você tiver só 6 meses, você começa a ficar apertado e a tua chance de aceitar qualquer coisa aumenta? E faz sentido. Eu acho que tem que ter um ano. É foda. De novo, é bastante dinheiro parado. Mas é fundamental. E isso traz tranquilidade. De novo, se a gente está falando aqui dentro do universo, com o público que a gente está falando, na lógica que a gente está falando, esse assunto é fundamental. Tanto para multicarreira, quanto para mudanças ignadas de carreira. E isso é um aspecto muito importante, porque traz a estabilidade que a gente falou, de que não é fácil fazer isso, requer energia, mas a gente pode tornar mais fácil ao ir se preparando. É muito mais fácil procurar emprego estando empregado, e por aí vai. Então, tudo isso são ferramentas que a gente pode e deve usar no nosso dia a dia para estar à frente. A gente não precisa também viver se penalizando e pedindo desculpa por tudo que faz. A gente pode também usar esses locais de forma adequada, né, sem, obviamente, ser escancarado e antiético, para construir o que a gente quer, a decisão individual no fim do dia. Eu vou deixar a sugestão de um próximo episódio para a gente falar sobre planejamento financeiro e multicarreira, porque acho que tem caldo nessa história aí, e tem muito a ver mesmo. Eu tenho uma amiga que é planejadora financeira e ela ajuda muita gente que está querendo fazer transição de carreira ou fazer... realizar sonhos, e por conta dessa nossa falta de educação financeira, às vezes isso não é possível. Beijo, Carolina Genovese. Acho que o tem que ser. Existe vida além do CLT?
Além do salário fixo do CLT? Não, ó, e vocês sabem, cara, que esse assunto tem tudo a ver, né? Quando eu deixei de ser full-time CLT e passei a ser full-time empreendedor, /autônomo, /chame como quiser, a gente é ensinado no mundo corporativo uma métrica muito danosa. Por isso que eu falei, cara, que parece bobo aquela frente que eu disse de que, cara, você precisa passar pela experiência uma vez na vida de ganhar menos do que você ganhava. Eu entendo os recortes total, mas por que isso é importante, cara? Porque geralmente quem foi criado, bicho que não foi criado em startups, Gabi, bichos que foram criados em multinacionais ou empresas de grande porte, tal, essas pessoas tendem a lastrear a autoestima delas no seu salário fixo. Então, o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas foram educadas durante anos e anos e anos a associar que valor é o quanto eu estou ganhando. Se eu ganhei uma promoção, eu sou uma boa pessoa. Se eu não ganhei uma promoção, eu não sou uma boa pessoa. Então, quando você, de repente, sai primeiro daquele vício, eu vou chamar de vício no sentido mais positivo da palavra, assim, do hábito, é melhor, de ter aquele salário fixo todo mês, faça chuva ou faça sol, quando você vai para o mundo autônomo ou para uma multicarreira começar um negócio novo, essa não é mais a realidade. Isso mexe demais com a nossa estima. E depois, se você começa a ganhar menos, você começa a se questionar. Caramba, mas eu ganhava tanto lá, será que eu não sou tão valioso assim? E aí entra as questões de síndrome do impostor, você se começar uma habilidade nova, a master was once a disaster, então você vai ser um desastre no curto prazo. Então acho que parece que nós desviamos do assunto, mas tem tudo a ver com essas decisões de carreira que elas têm que ser estratégicas, tem que ser combinada com o seu parceiro, com a sua parceira, com a sua realidade familiar, com a sua realidade de cidade, né? Aliás, eu estava lendo aquele livro do Will Smith, e super boa, eu não sei se é uma autobiografia dele, mas enfim. Cara, e ele começa com, eu acho que é o primeiro capítulo, ele fala um negócio que eu André, acredito demais, que é o seguinte: a escolha da cidade que você mora determina o seu sucesso. Cara, isso é muito poderoso, porque as oportunidades caem entre nós, apesar da gente estar no mundo híbrido e tal, mas as oportunidades em São Paulo são definitivamente maiores do que em Palmas. Então, essas questões, elas também são estratégicas se a gente parar para pensar na nossa carreira, em pessoas que a gente conhece. Acho que a gente até comentou isso, né, que potencial é uma função do que você sabe, quem você conhece, por onde você transita, né, para deixar a serendipidade, se acaso acontecer, enfim. E aí, para quem é autônomo e está investindo em multicarreiras, acho que essa é uma decisão bastante importante. Concordariam? Concordo. É uma pena que isso seja verdade, mas é a realidade. E acho que total. E lembrar, como a gente está respeitando sempre a autoanálise e percepção, o conceito de sucesso é um conceito muito amplo, né? Tem gente que vai preferir ganhar menos e ganhar lá, que nem o Procno falou lá, ser não sei quem no litoral sul da Bahia e tudo bem. Mas sim, é uma realidade isso. Total, bom ponto, turma. Pessoal, pensamentos finais. E aí, generalista ou especialista? São rivais? São complementares? Tem melhor ou pior? Gabi Teco, me ajuda aqui. Cara, a gente vive falando, tem um outro assunto que a gente ainda não abordou profundamente no Entre Linhas SA, mas está permeando as nossas conversas, que é diversidade, né? Você prefere trabalhar com um monte de gente iguaizinhas a você? Eu acho uma pena, sabe? Porque ter um monte de gente, né? E aí todos os tipos de diversidade, e acrescentando essa diversidade de experiência, de competência, de portfólio de carreira, de tipo de problema que a pessoa já está acostumada a resolver, e o como você pode aprender com o outro, cara, então assim, a resposta certa todo mundo já sabe, é que a gente fica negando as aparências, disfarçando as evidências, como diria o poeta. Então, diversidade é absolutamente fundamental. E sabe que esse meu entrevistado que eu citei aí, dele ter falado que é um seguro de vida, ele é um dos consultores mais antigos lá da IDEO, lá, que é aquela super consultoria que trabalhava junto com a Apple quando a Apple foi fundada, e ele é professor de Stanford, e ele me disse algo muito legal, assim, sobre por que a IDEO continuava sendo uma consultoria relevante lá no Vale,
justamente porque eles não podiam competir do ponto de vista de cargo, do ponto de vista de pacote de benefícios com as grandes do Vale, né, que mimam seus funcionários, mas que eles conseguiam oferecer um ambiente onde tinha gente brilhante para você poder trabalhar junto e aprender junto com as pessoas. Então, eu sou absolutamente apaixonada por essa diversidade. Eu amo entrevistar especialista. Eu acho incrível quando o especialista começa a falar sobre a sua especialização como designer de sobrancelha de robô, e aí você vê a pessoa falando com a maior empolgação daquilo, você fala, meu Deus, que pessoa apaixonada. Então, especialistas, no geral, são pessoas muito apaixonadas, eu acho que tem mercado lindo para vocês, e os generalistas são pessoas que vão do A a Z, em uma fração de segundo, são pessoas surpreendentes, normalmente, né, porque trocam de assunto facilmente. Então, o mais importante, desculpa, ouvinte, e quem está nos assistindo, se a gente te desapontou, se você achou que a gente escolheu um ou outro, pelo menos na minha concepção, continua sendo muito importante a gente acomodar essas duas espécies muito importantes. Que eu acho aí, só acrescentando, se você é especialista dentro de uma organização ou generalista dentro de uma organização, eu não descartaria, em algum momento, você considerar uma multicarreira para você. Tá? Porque tanto especialista como generalista tem um nível de ameaça desse tal futuro do trabalho, que tira a gente por essa perspectiva mais do medo, que eu acho que é ruim a gente mudar por medo, mas se não for por medo, que seja por paixão, sabe? De desenvolver alguma coisa legal, que te dá um prazer ali de você aprender do zero, de você entender que tem um ciclo de aprendizado para se desenvolver em alguma nova competência. Então, eu deixo o meu convite, eu quero que a minha tribo dos multicarreiristas, ela esteja cada vez mais povoada, quero ter colegas. Então, tribo dos multicarreiristas, curtam Entre Linhas SA, compartilhem, falem falem que aqui tem uma pluralidade de assuntos e tal. Então, por favor, ajudem essa avenida, essa fala da Gabi, o quê? Ecoar. Deixe ecoar. Pedro Próquino. E curtam Gabi Pistola, importantíssimo. Parece que quem está seguindo são as dicas de gastronomia de Pedro Próquino também. Já também, está seguindo lá. Pessoas. Cara, isso daqui tá virando. Nós vamos ter que fazer um programa sobre bullying. Para mim, esse papo foi quase que uma terapia, porque são muitas as angústias que eu tenho no dia a dia. Do especialista, do generalista, do que momento isso funciona, para quem, como, para mim, como é que isso se encaixa na minha realidade. Falamos de dinheiro, falamos de N coisas. São momentos como esse que me fazem colocar o pé no chão para olhar para as coisas como elas são e estão, e a gente prestar atenção no que é a realidade de fato, e não no que são as vozes da nossa cabeça falando aqui do lado. Eu não acho que tem certo e errado, concordo com a Gabi, não há certo e errado sobre ser generalista ou especialista ou multicarreirista. Eu acho que existe o que é adequado para você. É muito fácil a gente se seduzir, e hoje, nos dias de hoje, ainda mais fácil a gente se seduzir por aquilo que é banal, superficial e frágil, que é vem daqui um curso online, fique milionário, compre 3 BMW, sei lá eu, qualquer coisa desse tipo. É muito fácil a gente se seduzir por isso. Acho que todo mundo gostaria aqui de, ter meu pé de meia feito, vou viver na praia e aposentar, mas a vida não é assim, né? Levando isso para o mundo das finanças, já que Buffett foi alvo de exemplos de André Conerro, tem vários estudos de vários prêmios Nobel de economia que mostram, cara, que o fator determinante para o sucesso dos investimentos é o tempo. Então, acertar o timing, o jogo do tigrinho, o dia que o Bitcoin explode, cara, isso é fora da curva. A chance de você se fuder aqui é muito maior do que de você acertar. E mais do que isso, tem um estudo também que mostra que você ficar fora da Bolsa de Valores nos 5 melhores dias é pior do que você estar na Bolsa de Valor no pior dia de queda, sabe? Porque os 5 melhores dias da Bolsa são os tiros, ou seja, que comprova esse lance do investimento em longo prazo. Isso para o paralelo de carreira carreiras são processos de longo prazo, são processos de consistência, de dedicação, de melhoria, para se tornar um especialista, para aprender sempre, ou para caminhar em direção a ser um generalista e ascender nessas vagas que a gente falou, mas sempre olhando para a realidade. É importante a gente tirar, e acho que cada vez mais, né, isso é fundamental, a gente fazer o cut through the noise, tirar o barulho do nosso lado e olhar para aquilo que realmente importa na nossa realidade, no ambiente que a gente está conectado, e prestar atenção naquilo, para a gente seguir e fazer aquilo acontecer.
Excelente, Pedrão. Cara, você citou esse negócio de finanças, né? Só uma curiosidade, quando eu trabalhei no mercado financeiro, tinha um estudo muito famoso de uma corretora americana que ela fez, e ela quis estudar quem que eram os seus clientes que mais ganhavam rentabilidade nos seus investimentos, né? E aí eles chegaram exatamente a essa conclusão que você trouxe, então dos X dias melhores e tal, tal, tal. E aí depois eles foram entrar em contato com esses principais CPFs. Gente, não é mentira, é um estudo muito sério e famoso. Todo mundo já tinha morrido. O que significa que os melhores investidores não mexeram no dinheiro. Entendeu, gente? Então larga lá. Não ache que a bosta do curso do Primo Rico, que esse filho da puta fez muita gente perder dinheiro, porque, infelizmente, aqui a nossa, enfim, CVM, ela é muito mais conivente do que os órgãos dos Estados Unidos, então esse cara já deveria ter sido multado, preso, e primos ricos como sendo esses outros influenciadores financeiros que fazem muito mais mal do que bem para a nossa sociedade. Não tem educação financeira ali, tem só vida de sonho, e isso eu acho um absurdo, e daí também pode fazer o meu André Pistola, que eu fico muito puto com esses perfis que vendem essas coisas que na realidade ela não se concretiza. Enfim, do meu lado, turma, eu acredito muito no caminho que eu segui, que é que é a especialização tardia, né? Eu iniciei como, né, de novo, sou um biólogo que depois empreendeu, que é no mundo executivo, que trabalhou em agronegócio, em bens de consumo, setor financeiro, tecnologia, já trabalhei em empresa de tabaco, vender geladeira e vender chinelo, e hoje eu tenho uma consultoria e trabalho em conselho, né, consultivo. E essa habilidade de ter transitado por tantos ambientes organizacionais, aí depois, tardiamente, ter feito mestrado, hoje, tardiamente, ter feito doutorado, cara, com sandálias da humildade, ninguém me segura, não tem ninguém tão bom quanto eu fazer meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho essa experiência ampla e essa especialização que depois, tardiamente, eu coloquei. E eu percebo que nesse mundo interconectado, complexo, onde o amanhã é inerentemente incerto, acho que a habilidade que os generalistas tendem a criar é a adaptabilidade, que é uma habilidade mandatória para você ser bem-sucedido, na minha interpretação, nesse mundo completamente incerto que a gente tem vivido. É guerra não sei aonde, é crise política e assim por diante, né? Então, acho que, para mim, funcionou bem. O meu recado para nós generalistas, cuidado para vocês serem conhecidos como pato e não como alguém que é muito bom em alguma coisa. Eu acho que a gente tem que tomar uma temática, tomar para a gente e se posicionar através dela. E para os especialistas, que têm um caminho brilhante também, o meu grande cuidado é, cara, se a sua cadeira numa empresa, se você é um especialista numa empresa e de repente a empresa muda o foco estratégico, de repente a empresa precisa reduzir quadro e a sua área não é mais importante, você vai ter muito mais dificuldade de se recolocar. Então, para você, seria esse o meu recado, assim, que para tomar cuidado com os tombos, porque os tombos podem ser maiores e mais longos para os especialistas. Então, de novo, não tem certo nem errado, tem entender os riscos e jogar o jogo, né? Fez sentido, turma? Sim, eu acho que já estamos no tempo, inclusive. Total, acho que esse papo começou mais morno, mas ficou muito bom. Agora, no final, eu fiquei muito empolgado. Turma, põe aquelas estrelinhas aqui no Spotify pra gente. Você, o cavaleiro aqui dessa notícia, enfim, o André já comentou um pouco. Estamos caminhando para o final desta temporada de Entre Linhas, que foi um grande teste maravilhoso e super interessante. Nós aqui estamos adorando, no máximo a gente está fazendo, no mínimo, na verdade, a gente está fazendo isso para nós mesmos, mas é super legal quando vocês participam. A gente segue recebendo muita mensagem no privado, o que é incrível. Esses dias, no post da Gabi no LinkedIn, apareceu até um meme do gato, cachorro e o suricato. Se você não viu, a gente vai dar um jeito de compartilhar ou trazer esse meme. Foi o Paulo. Aqui. Paulo, obrigada por nos ouvir e comentar nos nossos posts. Tá fazendo parte aí dos nossos primeiros realmente fãs. Exato. E então deixa o seu engajamento aí, se você é 35 mais, importantíssimo fazer esse esforço de botar o dedinho ali, ou então mandar uma mensagem pra gente no privado. Conta pra gente o que você gostou, o que você achou dessa temporada até aqui. A gente deve ter mais 1 ou 2 episódios aí antes do fechamento do ano, e aí pro ano que vem a gente vai ver o que vai acontecer nessa vida, tá bom? É muito bom ter você conosco. A gente sabe que muita gente, quase na média, aí, metade de quem começa a escutar chega até esses últimos minutos de podcast. E a gente se vê no próximo episódio. É isso, André Conejo?
A gente se vê no próximo episódio. Lembrando que o Coco Bambu já topou investir na gente. Então, assim, a gente também está abrindo para potenciais investidores anjo, né? Você esqueceu de comentar que é um multicardápio o Coco Bambu. É por isso que você se sente meio... É verdade. Entendeu? Você não pegou ali a referência do multicarreirismo do Coco Bambu. Eu vou buscar A dúvida é se um multicardápio ou um policardápio. Eu fiquei em dúvida agora. Fica aí essa dúvida, deixa essa dúvida para o ouvinte de hoje. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, turma. Valeu. Tchau.